A ciência do treinamento está altamente envolvida com a arte de ensinar, conhecida também como dicas e aplicações verbais, do inglês Coaching Cues, que nada mais é do que um sistema de dicas e de aplicações verbais que visa aperfeiçoar a percepção de cada praticante acerca dos movimentos e exercícios que executa, seja na academia ou fora dela. Alguns pesquisadores vêm estudando sobre esse processo de ensino-aprendizagem, e hoje já podemos listar algumas coisas interessantes para auxiliar em nossas sessões de treinamento. Esses autores perceberam que o processo de ensino-aprendizagem envolve o foco ou estratégia de atenção em determinada situação, e esse foco pode ser interno ou externo. Foco interno ou estratégia de atenção interna envolve a atenção nas próprias partes corporais, como por exemplo pensar em músculos ou articulações ao executar um movimento. Já o foco externo ou estratégia de atenção externa acontece quando a pessoa pensa no efeito do movimento ou em alguma situação externa que desperte o movimento, ou seja, tocar ou alcançar alguma coisa ou ainda ser puxado ou empurrado por algo imaginário. Assim como aconteceu com muitas das técnicas que utilizamos, o benefício de usar o foco interno de atenção para hipertrofia muscular só foi demonstrado na literatura há relativamente pouco tempo. Mas os fisiculturistas vêm usando um foco interno de atenção, ou seja, essa conexão mente-músculo durante o treinamento, por muitos e muitos anos, na crença de que isso ajude a aumentar o crescimento muscular. Quando essas técnicas foram pesquisadas, foi muito surpreendente, porque muitos outros estudos mostraram que usar o foco externo de atenção é melhor para aumentar a produção de força externa durante um exercício. Segundo a literatura, usar um foco interno de atenção reduz o desempenho, mas aumenta a ativação muscular. Além disso, o número máximo de repetições que pode ser realizado em uma série de um exercício levado à falha muscular também é menor quando usamos o foco interno de atenção. Em outras palavras, o foco interno de atenção leva a níveis mais elevados de ativação muscular para um determinado nível de força, o que significa que, ao utilizarmos o foco interno, deixamos o exercício menos eficiente do ponto de vista mecânico e assim passamos a, entre aspas, gastar mais energia para executá-lo. A ciência nos mostra que as dicas que contêm estratégias de atenção externa são mais facilmente entendidas pela pessoa que executa o movimento. Segundo Merchan e colaboradores, usar dicas com foco externo também melhora a força máxima durante os levantamentos de esforço máximo. No entanto, essa exibição superior de força foi acompanhada por um nível mais baixo de ativação muscular. Essa pode ser uma observação importante, pois sugere que essa técnica não funciona da mesma forma que a maioria das outras técnicas psicológicas, como no caso do encorajamento verbal, da autonomia e do feedback, que parecem funcionar aumentando a motivação, o que aumenta o esforço e, consequentemente, aumenta o nível de recrutamento da unidade motora e, portanto, o nível da ativação muscular. O mecanismo que parece contribuir para esse nível elevado de força ao usar um foco externo de atenção é o nível reduzido de coativação antagonista. Neste raciocínio, o nível reduzido de coativação do antagonista pode permitir um nível superior de força externa, mesmo se o nível de força do músculo agonista for semelhante ou até menor. Um exemplo prático: ao executar um agachamento, o professor pode falar para o praticante descer até 90 graus, um foco de atenção interna, ou pode pedir para que ele desça até encostar em um banco ou imaginar um, foco de atenção externa. Ainda refletindo sobre esse exemplo, imagine que a pessoa que executa um agachamento pode não ter conhecimento sobre cinesiologia ou simplesmente pode não saber onde se basear para atingir os 90 graus sugeridos. Já utilizando o segundo foco, o externo, ficaria muito mais simples para a pessoa imaginar um banco ou se basear na amplitude de movimento que um banco ofereceria ou apenas encostar nele para depois finalizar o exercício. Através desse tipo de dica, você não se tornará um treinador autoritário, mas sim aquele treinador que auxilia o praticante a se autocorrigir, transformando o processo de treinamento em um relacionamento de mútuo aprendizado, onde tanto o feedback do praticante para o treinador quanto do treinador para o praticante se tornarão essenciais para a evolução de ambos, já que o processo de treinamento é muito mais do que a somatória de exercícios corporais. Nesse processo, também estão inclusos componentes ambientais, sociais
e emocionais. Aqui, reforço que devemos ser professores, ou seja, devemos ensinar nossos clientes para a vida. Toda vez que instruir um exercício, demonstre, mesmo que seu cliente seja avançado. Você não precisa demonstrar com a sobrecarga que ele irá fazer. Demonstre-o com um peso menor. Reforce as dicas e verá seu cliente melhorar a cada dia, dentro e fora do centro de treinamento.